Traduções renascentistas. No vídeo de hoje, alguns exemplos de homens valorosos que se debruçaram para traduzir as Sagradas Escrituras para outros idiomas. Este quarto episódio do especial Dia da Bíblia 2022 é um artigo escrito por Abraão de Almeida, grande nome assembleiano, publicado no jornal Mensageiro da Paz no ano de 1973. Um texto prestes a completar 50 anos. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. A Bíblia e sua história. Traduções renascentistas. Abraão Pereira de Almeida. Na segunda metade do século XIV, um valoroso inglês é levantado por Deus para uma grande obra. Seu nome, Dr. John Wycliffe. Seu trabalho, reunir as palavras-chave dos 200 dialetos que se falavam em sua pátria, fazendo deles uma língua, e em seguida traduzir para essa língua as escrituras sagradas. Embora duramente perseguido pela Igreja Oficial, Wycliffe conseguiu traduzir da Vulgata Latina quase toda a Bíblia. Ao morrer em 1384, sua monumental obra foi continuada pelo Dr. John Purvey e terminada em 1388. As cópias dessa Bíblia foram objeto de grandes queimas públicas no ano de 1410 e 1413. Contudo, 170 de seus manuscritos ainda existem hoje, atestando a ineficiência de qualquer perseguição ao livro de Deus. Na Alemanha, entre os anos 1520 e 1522, o reformador Martinho Lutero traduz o Novo Testamento do grego para o alemão popular, iniciando em seguida a tradução de todo o Velho Testamento diretamente do hebraico, terminando-a 11 anos mais tarde, em 1534. Essa Bíblia de Lutero teve uma aceitação impressionante, pois apesar de ser inicialmente vendida a $300 o exemplar, aproximadamente 2.000 cruzeiros no câmbio de 1973, os editores que se apressaram a publicar novas edições. Então, aos poucos, foi o seu preço reduzindo-se até o suficiente para que as pessoas mais pobres pudessem comprá-la. Outro grande homem de Deus foi William Tyndale, o inglês que resolveu fazer por seus patrícios o que Lutero, seu contemporâneo, havia feito pelos alemães. Em 1524, Tyndale deixa a Inglaterra e chega à Alemanha a fim de traduzir a palavra de Deus para a sua língua, uma vez que em sua terra isso seria impossível. Ao cabo de um exaustivo ano de trabalho, Tyndale estava pronto para publicar seu Novo Testamento em inglês, baseado nos dialetos que Wycliffe reunira. Em 1526, cerca de 6.000 cópias da poderosa Palavra de Deus foram distribuídas secretamente em toda a Inglaterra. O bispo Tunstall e o cardeal Wolsey, ao tomarem conhecimento dos fatos, respiraram ameaças e lançaram-se ao contra-ataque, movendo contra a palavra de Deus uma intensa e severa perseguição. Organizaram em Londres um grande espetáculo público no lugar denominado Cruz de Paulo e ali empilharam 150 cestos cheios de Novos Testamentos, obrigando em seguida os hereges a atearem fogo. Foi a queima tão grande que o feitiço
virou contra o feiticeiro. O povo curioso estava agora disposto a pagar qualquer preço para conhecer o livro proibido, e os gananciosos comerciantes viram nesse arriscado negócio a possibilidade de se enriquecerem rapidamente. Assim, as impressoras alemãs tiraram novas edições do Novo Testamento, que passou a entrar a carradas na Inglaterra por contrabando. Decepcionados e ainda mais furiosos, Tunstall e Wolsey prenderam dezenas de pessoas e queimaram vivos todos os condenados à morte e enviaram agentes secretos à Alemanha para prenderem Tyndale e o levarem vivo à Inglaterra. Este, percebendo o perigo que corria, refugiou-se em casa de Filipe, o magnânimo amigo da Reforma, e ali começou a estudar o hebraico e a traduzir o Velho Testamento para o inglês. Infelizmente, só conseguiu traduzir até Crônicas, pois uma terrível perseguição aos protestantes varria a Europa naquela época. Tyndale foi preso e 14 meses mais tarde, no dia 6 de outubro de 1536, estrangulado publicamente. Em seguida, queimaram seu corpo. Entretanto, durante o tempo em que esse valoroso homem de Deus esteve preso, houve na Inglaterra uma grande revolução eclesiástica. Tunstall foi executado na Torre de Londres como traidor e uma versão da Bíblia em inglês feita por Miles Coverdale foi distribuída gratuitamente ao povo. A Bíblia, enfim, vencia mais uma batalha. Henrique III, ao abolir a autoridade papal da Igreja Católica da Inglaterra e tornar-se seu chefe nacional, acabou promovendo uma reforma religiosa em seu país. Porém, tal reforma não agradou a todos, mesmo porque a nova religião ainda continuava com muitas práticas romanistas. Os que se conformaram com a situação religiosa vieram a se chamar anglicanos. Os que queriam uma reforma mais profunda, nos moldes da luterana, foram chamados de puritanos. Em 1603, o rei Tiago I, tão logo subiu ao trono inglês, convocou alguns dos mais eminentes anglicanos e puritanos para discutirem coisas erradas dentro da igreja. Havia muita contenda entre os dois lados, pois enquanto um usava a Bíblia do bispo, o outro usava a de Genebra, o calvinista. Cada partido religioso procurava depreciar a Bíblia do outro. O rei Tiago indicou, então, uma comissão de 54 eruditos dentre os dois grupos religiosos a fim de preparar uma revisão perfeita e completa da Bíblia, que seria a oficial da Igreja da Inglaterra. A comissão, que mais tarde se reduziu a 47 sábios, em vez de revisar, preparou uma tradução direta das escrituras hebraicas e gregas, trazendo à luz a famosa versão hoje conhecida por King James, ou versão do rei Tiago, publicada em 1611. É ela um monumento de beleza literária que tem influenciado profundamente todos os povos de língua inglesa. E não perca o 5º episódio da série A Bíblia e sua História. Iremos tratar sobre as traduções modernas e contemporâneas. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.